Olá, meus alunos do oitavo ano da Escola Cultura Viva. Hoje eu quero falar com vocês sobre os europeus no Novo Mundo. Este é um tema que estará dando continuidade às aulas do capítulo 2, Construção do Território Americano. Preste bastante atenção que a nossa aula já vai começar. Cultura Viva, minha escola. Cultura Viva, meu prazer. Cultura Viva, lugar de gente feliz que vive sonho me ajuda a vencer. Cultura Viva, atitude. Cultura Viva, emoção. Viva a cultura. Junção, comece, se transforma em realização. Conforme falamos nas aulas anteriores, a chegada do povo europeu no continente americano, ainda no século XVI, representou uma nova e decisiva fase para a América. Já dito antes, no final do século XV, eram frenéticos o comércio e a procura de novos caminhos para que se pudesse chegar às Índias. Os comerciantes queriam muito expandir os seus negócios. Só para lembrar, as principais rotas marítimas ocorriam no Mediterrâneo. Mas lembre-se, Gênova e Veneza, comerciantes italianos, monopolizaram esse caminho e deixaram tudo mais complexo e certamente mais caro, pois tinham que pagar impostos para transitarem pelo Mediterrâneo. Nesse contexto, eu tenho espanhóis e portugueses lançando suas embarcações ao mar, o que já explicamos através de grandes navegações. Os portugueses conseguiram um novo caminho pelo Oriente, contornando a África. Já os espanhóis, eles insistiram pelo Oeste e acabaram chegando ao Novo Mundo. Volto a falar que Colombo era um genovês, mas que estava a serviço da Espanha. Os espanhóis ocuparam grandes faixas de terra no México, na América Central e também na porção oeste da América do Sul. Era plano lá dos espanhóis e portugueses terem o domínio exclusivo nas novas terras. Dessa forma, até aumentariam seu capitalismo comercial. Mas, para acabar com a alegria desses dois países, os ingleses ocuparam a Baía de Hudson, ao norte do continente, e também os franceses se instalaram nos vales do rio Mississippi e também ali no rio São Lourenço, dominando muitas ilhas da América Central e também do norte da América do Sul, onde hoje estão as Guianas. Mas, especificamente, como se deu a colonização da América Latina? Como dito antes, a América Latina e a América Anglo-Saxônica possuem características sociais e econômicas muito distintas. O que conta nessa história não é quem colonizou, e sim a forma de colonização. De um lado, a colônia de povoamento, onde terras foram usadas para moradia e subsistências dos colonizadores. Do outro lado, a colônia de exploração, cuja terra foi tomada pela metrópole, que vem colonizar para explorar algo de valor. Tipo, o Brasil foi uma colônia de exploração e Portugal era a sua metrópole. Haja vista, o nosso modelo é exatamente o de exploração. Para Portugal e Espanha, o importante era conseguir mercadorias valiosas e, através dessas mercadorias, eles poderiam vender na Europa. Eles buscavam, com isso, o crescimento econômico a qualquer custo. A Espanha, por exemplo, ela saqueou objetos de ouro e outros tipos de metais preciosos dos ameríndios. Teve ainda a mineração da prata em meados do século XVI. E foi nesse momento que europeus determinaram os mecanismos de ocupação no Novo Mundo. Ao sul do México, onde tínhamos a civilização asteca e maia, estabeleceram-se ali e fizeram uma área de mineração da prata. Em Cusco,
a antiga capital inca, também não foi diferente. Devido à mineração, essas áreas transformaram-se densamente em povoados, necessitando de atividades econômicas secundárias, que no caso aqui seriam os alimentos, animais para transporte e até mesmo os próprios tecidos. Irei destacar aqui o Chile com os alimentos, animais e tecidos. E também quero destacar a região do Caribe com prestação de serviços às frotas que transportavam toda a prata retirada. Os índios da colônia portuguesa, ou seja, os índios aqui do Brasil, não tinham o costume de explorar metais como os ameríndios da América Espanhola. É bem verdade que no início Portugal devastou milhares de quilômetros de pau-brasil e posteriormente eles acabaram se dedicando à plantação da cana-de-açúcar. No entanto, quando a economia açucareira já se encontrava em declínio, até em função mesmo dos próprios holandeses, descobriu-se o ouro em Minas Gerais. Essa exploração ela vai de 1690 até o final do século XVIII. O importante de se entender é que o sistema de exploração da terra foi basicamente o mesmo em toda a América Latina. Sempre teremos no contexto histórico grandes propriedades nas mãos da coroa e, consequentemente, monocultoras, ou seja, produzindo aquilo que era de interesse das metrópoles. Sem falar que a mão de obra era barata, pois eram feitas por indígenas e negros escravizados. Nada era passado despercebido quando nós falamos de terras no período colonial. Mesmo em propriedades mais afastadas e menos férteis, eram produzidos gêneros alimentícios. Diferentemente da América Latina, onde predominou a colonização espanhola e portuguesa, do tipo de exploração, e principalmente pela Inglaterra, que desenvolveu um modelo de colonização bem diferente das que ocorreram nos demais países da América. Na chamada colonização de povoamento, que ocorreu nessas duas nações, as metrópoles incentivavam a fixação permanente e também incentivavam o desenvolvimento dessas colônias, pois acreditavam que quanto mais desenvolvida fosse a sua colônia, maior seria o seu lucro no futuro. Assim, grandes contingentes populacionais migraram da Europa, movidos principalmente pelos problemas sociais, pelos problemas econômicos e também por problemas religiosos de seu país de origem. E também pela grande expectativa de prosperidade nessa nova terra. Como esses imigrantes tinham a intenção de construir um novo mundo, uma nova Europa, foi necessário criar uma série de infraestruturas que permitisse aos europeus viverem com uma qualidade de vida semelhante à qualidade de vida que eles tinham lá na Europa. Com isso, o período colonial nos Estados Unidos e Canadá acaba sendo marcado por um grande desenvolvimento econômico mercantil e também manufatureiro. Embora parte do lucro das atividades econômicas ficasse para os colonizadores, a outra parte desse dinheiro era investido no desenvolvimento da própria colônia, como, por exemplo, a criação de estradas, criação de cidades e desenvolvimento de manufaturas e até mesmo técnicas de produção que pudessem garantir o aumento gradativo da produtividade, bem diferente da colônia de exploração. O desenvolvimento dessas infraestruturas foi fundamental para garantir a autonomia política e também econômica desses países após a sua independência, já que, como possuíam um adiantado desenvolvimento econômico e de manufaturas, esses dois países não tiveram nenhuma dificuldade para ingressar na lógica imperialista mundial e para se industrializar sem depender de capital ou mesmo depender de tecnologias de estrangeiros.
Bom, gente, com isso, essas duas nações acabam se desenvolvendo rapidamente e acabam se tornando grandes potências econômicas e também militares. Pois é, meus queridos, já acabou. Tentei aqui resumir o máximo o nosso conteúdo, destacando os pontos principais desta unidade. Gostaria de convidá-los a dar mais uma olhada no livro didático de vocês e, caso queiram perguntar alguma coisa, podem mandar as perguntas através do Google Sala de Aula e certamente irei respondê-los. Muito obrigado por estarem assistindo mais uma videoaula de Geografia. Fiquem com Deus e bons estudos. Atitude e vontade de vencer. Vem pra cá você também, Escola Cultura Viva. Invista já no seu futuro, Escola Cultura Viva. Os melhores professores e muita dedicação, transformação, formação e ação.